Boa noite. Tudo bem? O que a baixista está fazendo com o microfone do pastor? Vamos continuar essa série, amém, galera? Vamos abrir no livro de Efésios aí. O Rick perguntou, né, se a gente tinha alguma ideia para 2021. Efésios capítulo 3. Se a gente tinha alguma ideia, né, algo para compartilhar com vocês, para abençoar vocês aqui. E a gente estava lá conversando no WhatsApp e veio esse nome na minha cabeça. Deus que se revela nas letras. Eu tive uma experiência nos últimos 2 anos, cara. Ano retrasado, eu tentei ler a Bíblia toda e eu não consegui. Eu parei assim. E ano passado eu tomei uma decisão, eu falei, eu vou ler tudo. E durante o ano, às vezes eu ficava 5 dias sem ler, daí eu tinha que ler 10 capítulos por dia para parecer uma louca. No último dia, do dia 31 de dezembro do ano passado, a gente estava indo passar o ano novo ali na Pastora e eu tinha 10 capítulos para ler. Eu tinha que ler antes de ir. Daí a Di foi me buscar, eu coloquei a Bíblia ali na mesa e li, mas terminei. Não é o jeito certo, né? Mas foi uma experiência incrível, assim. Eu nunca tinha lido a Bíblia toda e esse é o problema do cristão, sabe? Esse é o nosso problema, da gente servir um Deus que a gente não conhece. Você entende isso? O que Deus deixou para a gente se relacionar com Ele? A Bíblia, cara. E a gente negligencia isso. Se hoje o WhatsApp é um meio de comunicação, é a mesma coisa que a gente não decidisse não ter o WhatsApp por algum motivo, não recebesse ligação. Quando o Rick falou sobre isso aqui, quando a gente negligencia, a gente fecha esse livro, é a mesma coisa que a gente estivesse cortando o sinal, a gente estivesse cortando nossa relação com Deus. Às vezes a gente se pergunta para Deus, Deus, quando o Senhor vai me responder? E a resposta é, quando você lê a Bíblia. Não que Deus não possa usar irmãos para falar com a gente, né? Deus pode muito bem levantar um irmão para falar com você, mas como que você pondera isso, né? Como que você fala? Nossa, será que esse irmão está falando? Essa profecia desse irmão está certa? Como que a gente sabe, né? Já pensou nisso? Você simplesmente acredita no que aquele irmão te falou? Aquele irmão é irmão de Deus. Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa estar pautado nas Escrituras. Deus fala com você através da Bíblia. Amém? Vamos ler aqui no livro de Efésios. Capítulo 3. É 3? Do 8 ao 12. Efésios capítulo 3, do 8 ao 12. O apóstolo Paulo fala assim: a mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual a dispensação do mistério, que durante os tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Presta atenção nesse versículo 10. E isso para que agora, pela igreja, fazer uma coisa de pastor, repete comigo, pela igreja, meu pastor me deu umas dicas, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Pode parar aí mesmo, não é até o 12 não. Amém? Vamos orar então. Pai, obrigada por essa noite. Obrigada pelos meus irmãos. Nós agradecemos o Senhor pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor é, Pai. Nós agradecemos por essa série, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu falo para os irmãos agora que eu não tenho nada para oferecer para eles. A não ser a graça do Senhor. Que a sua graça possa alcançar nossas vidas aqui. A sua graça nos salva e nos capacita, Jesus. Então eu clamo pela sua graça aqui nesse lugar agora. Para me capacitar, Jesus. Porque eu posso ler quantos livros forem. Quantas vezes eu leio a Bíblia, Pai. Se não for o seu dom para me capacitar, eu não tenho nada para oferecer para os meus irmãos, Jesus. Então coloca um amor pelos meus irmãos no meu coração agora. E capacita a minha vida para que eu os ajude aqui nesse lugar.
Não com o que eu tenho, mas com aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, Pai. Abre as nossas mentes e os nossos corações aqui nesse lugar, Pai. Para que nós possamos ouvir a sua voz, que é doce e suave. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, só vou passar rapidinho o que a gente aprendeu nessas últimas semanas, tá? Não sei se todo mundo estava aqui. No primeiro domingo, a gente viu a importância da gente ler a Bíblia, né? Como que a gente se relaciona com a Bíblia? A maneira que a gente tem que ler, a maneira que a gente tem que meditar. A gente fez um folderzinho ali para vocês aprenderem a se relacionar com a Bíblia. Como que eu olho para o texto, o que eu pergunto para o texto. A gente viu a importância de como Deus fala com a gente através da Bíblia. Depois a Di trouxe quase uma palestra aqui para a gente, né? De como a gente pode confiar na Bíblia. Por que a gente pode confiar na Bíblia? Sendo que é só um livro, um compilado ali de livros. Por que eu posso confiar nesse texto? E a Di trouxe aqui para a gente provas históricas de que a Bíblia é um livro que foi escrito por Deus através de homens. Quem lembra? Amém? Ela trouxe aqui para a gente, trouxe umas coisas incríveis assim. E mesmo assim, mesmo sendo meio técnico assim, Deus falou muito ao meu coração. Naquele dia eu saí daqui abençoada com tudo que a gente aprendeu aqui nesse lugar. E depois a gente começou a entrar na Bíblia mesmo. Porque o que eu pensei? Quando veio esse texto, essa frase, né, esse título no meu coração, Deus que se revela nas letras, eu pensei que existem questionamentos que tem na minha cabeça, né, de vocês, que muitas vezes a gente não sabe responder. Como, por exemplo, sei lá, o que Deus está fazendo? O que Deus faz no céu? Sei lá, uma coisa assim, sei lá, eu já me perguntei isso, não sei você. Ou assim, qual que é o meu chamado, né? Aposto que todos vocês aqui já se perguntaram, né? O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? Amém? Quem já se perguntou isso aqui? Deus, o que você quer que eu faça? Nada? Quer que eu fique sentado? Você quer que eu faça o quê? Então, e às vezes a gente se pergunta essas coisas e eu percebo que a gente não sabe onde as respostas estão. Pelo menos eu não sabia. E daí veio essa frase na minha cabeça: o Deus que se revela nas letras. Então, se eu quero uma revelação de Deus, eu encontro aonde? Nas letras. Amém? Então, a gente viu isso. Daí o Rick trouxe pra gente na última ministração, né? Do início ao fim chamava. Então a gente viu desde o começo lá. Deus era carente? Vocês lembram? Deus era carente? Não. Deus é generoso. O que Deus queria? Compartilhar da família. Deus não era carente. Deus não estava chorando e falou assim: vou criar Adão aqui. Vocês lembram disso? Não foi isso que Deus fez. Deus decidiu compartilhar da natureza dele com a gente. Amém? E quando Deus compartilha da natureza dele com a gente, o Rick trouxe aqui pra gente o problema. O que aconteceu? A queda. Depois vem Cristo e depois a consumação de todas as coisas. E nesse período, a gente fica se questionando: tá bom, mas e agora? O que eu faço? O que eu faço como igreja? Qual que é a minha missão? O que eu tenho que fazer aqui? Então, eu queria que nessa noite a gente saísse daqui, pelo menos entendendo um pouco. É claro que com certeza, pelo que a gente prega aqui, cada um de vocês já sabe o que vocês têm que fazer, para onde vocês têm que caminhar, o que Deus quer de vocês. Mas se você ainda não tem certeza, né, do que Deus quer de você como igreja, eu quero nessa noite te falar. Você não está aqui por acaso. Eu não quero ser coach assim do gospel para falar que sei lá, que você não está aqui por nada, Deus que te mandou. Realmente Deus te mandou, porque você faz parte de uma missão, certo? E essa é a verdade do reino. A gente vai falar mais sobre isso. Amém? Vamos lá, eu queria falar para vocês o que significa a palavra missão. Vamos lá? Primeiro, é a tarefa que é dever de alguém realizar, encargo, incumbência. É o trabalho oficial importante, em geral realizado por um grupo de pessoas, frequentemente de um país estrangeiro. Pesado. Aquilo que se tornou responsabilidade de alguém, compromisso, imposto adquirido ou obrigação. Amém? Você está aqui nesse lugar com uma missão. E foi imposto isso sobre você. Daí você fala para mim: se eu não quiser, daí não tem como, você tem que querer, não tem opção.
Se você faz parte da igreja de Jesus, Jesus tem uma missão para você. Você entende isso? Jesus não tem uma missão só para mim. Não tem uma missão só para o Rick. Não tem uma missão só para quem toca aqui. Só para você que às vezes tem o dom de evangelismo. Tinha uma época que a Tainá trazia 57 pessoas para a igreja por final de semana. Cada final de semana era 79 que ela trazia. 80, assim, por aí. Ela trazia várias pessoas. Cara, você tem uma vocação. Deus continue te usando nisso. E não é só pra gente, para as pessoas que vêm, cara. Para cada um que está aqui sentado nessa noite. Às vezes você vem aqui, você senta, vai embora. Deus tem uma vocação para você. Amém? Deus tem uma missão. E se eu não quiser? Não tem opção. Acabou. Não tem esse negócio de livre-arbítrio. Oh, brincadeira. Mas não tem opção. O que eu queria concluir, o que eu queria falar para vocês aqui nessa noite é que nós como igreja, nós somos um método de Deus. Amém? Deus está fazendo um negócio, certo? A gente viu semana passada. Vai restaurar todas as coisas, certo? Como? Pela igreja. Você entende isso? Que loucura. Amém? Então a gente é o método de Deus. Jesus fala assim, meu pai trabalha e eu também. Então Deus está trabalhando. E por incrível que pareça, a ferramenta que Deus quis usar é você. Por quê? Não sei. Não sei por que Ele quis me usar. Eu não consigo entender. Quando eu olho para dentro de mim, você pode me ver aqui e falar assim, pregando. Mas você não conhece o meu coração da mesma forma que eu não conheço o seu. Então, por algum motivo, mesmo nós sermos muito malvados, Deus quer nos usar para cumprir esse propósito. Você entende isso? Deus está trabalhando hoje, Deus está trabalhando agora. Deus não está sentado no trono, parado. Deus está trabalhando, Deus trabalha. E você trabalha com Deus, amém? Todas as suas ações cooperam para o plano de Deus. Até quando você descansa, porque Deus também descansou. Você entende isso? Amém? E Cristo é o cabeça de tudo isso. Isso que conforta a gente. Não é pelo meu pensamento, nem pelo seu pensamento. Existe alguém que está controlando nossos movimentos. Você entende? Como se fosse, sei lá, uma marionete, alguma coisa assim. Existe alguém que dita o lugar para a gente vai caminhar. Mas mesmo assim, Deus quer usar as nossas vidas. Graças a Deus que não é a gente que toma essas escolhas, que Jesus vai nos guiando, amém? Que a graça de Deus, a Bíblia fala aqui no livro de Efésios, que Jesus distribuiu dons aos homens. Se você se perguntar, eu não tenho nada para oferecer. A Bíblia fala aqui em Efésios que Jesus distribuiu dons a todos os homens. Amém? Tem algo dentro do seu coração, dentro da sua vida que Jesus quer usar. Amém? Por mais que você não consiga ver isso agora, Deus quer te usar. Essa é a boa notícia que eu quero trazer para você hoje. Que Deus está trabalhando e Ele quer que você participe disso. Certo? Sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu fui estudar um pouco sobre esse assunto, gente, e eu percebi que tinha muita coisa. Você acha que o pastor tinha me dado um conselho assim, você não precisa falar tudo? Eu falei, amém, vou resumir. O que eu ia falar aqui, só ia falar exclusivamente para vocês, é da importância da gente carregar a mensagem do evangelho como igreja e pregar, certo? Quando a gente sai daqui, o que a gente tem que fazer? Pregar. A gente não vem aqui, eu não venho aqui, ouço a palavra, vou embora para minha casa e sigo a minha vida, né? Tem algo. Por que a gente está fazendo esse plano de leitura? Para a gente conhecer a Deus e para a gente abençoar o próximo, certo? Você já passou por uma situação que você não sabia o que responder para a pessoa? A pessoa fala assim, por que a criança na África está passando fome se Deus é Deus? Você faz assim, não sei. Não sei, cara. Não sei te dizer. Deus não é bom? Não é isso que o povo fala na internet hoje em dia? Não é? Deus não é bom? Então por que isso está acontecendo? Por que o governo está assim? Quer mais? Por que vocês estão tudo de máscara? Se Deus é bom? Por que eu não posso olhar a cara de vocês se Deus é bom? Vocês já receberam esse tipo de pergunta? Eu já vi esse tipo de coisa acontecendo. E muitas vezes a gente fica, eu não sei. Eu não sei. Então a gente tem que. Então eu ia falar para vocês sobre essa questão da gente ter que ter a mensagem no nosso coração, na nossa mente, para a gente poder compartilhar. Mas não é só isso a missão da igreja, tá? A gente vai falar sobre isso, mas a gente vai falar sobre outras coisas. A gente tem que levar a palavra, certo? A gente tem que edificar o corpo uns aos outros, certo?
A sua missão não é só lá fora, a sua missão é aqui também, na sua comunidade local, certo? Nossa missão aqui, é edificar uns aos outros. A Bíblia fala em Efésios que a gente recebeu o dom para a edificação do corpo, certo? O que Deus te deu é para você pregar e para você edificar uns aos outros. Você entende isso? Todo mundo aqui acredita que recebeu um dom de Deus? Não responde alto não, só responde para você. Amém? Eu já queria falar uma coisa. Se você acredita na Bíblia, você acredita que Deus deu algo para você, certo? Você acredita na Bíblia? Isso você pode responder, amém? Quem acredita na Bíblia? Amém, glória a Deus. Então você acredita que Deus te deu algo, está escrito aqui, certo? Não tem como escapar. Então a gente tem que, com isso que Deus te deu, você tem que abençoar o próximo, certo? Outra coisa que a gente tem que fazer junto é adorar. A Bíblia fala em Salmos 15 que a gente se torna a imagem daquilo que a gente adora. Às vezes a gente luta contra o pecado e a gente tenta não pecar. Qual que é a solução para não pecar? Já se perguntou isso? É você lutar contra o pecado com a carne, sua própria força? Se a Bíblia fala que a gente se torna a semelhança daquilo que a gente adora, qual que é a solução? Adorar. E Deus quer que a gente faça isso em comunidade. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, pregar o evangelho, edificar uns aos outros, a gente está falando da missão da igreja, tá? E adorar. E a última coisa é ter atos de compaixão. Com quem? Com todo mundo. Com quem é cristão e com quem não é. Deus ama. A gente está lendo o Antigo Testamento. Não sei se está todo mundo lendo agora com a gente. Mas você percebe uma coisa. Deus ama as viúvas, os pobres, os órfãos. Não é? Você percebe um amor de Deus por essas pessoas. Então também é nossa obrigação como igreja cuidar dessas pessoas. Se existe uma falha nessa área, na nossa vida, a gente precisa olhar e tentar resolver isso. Eu confesso para vocês que eu preciso orar mais para Deus, porque eu não vejo muito isso em mim, entendeu? Eu confesso para vocês aqui que quando eu estudava hoje, eu falava, meu Deus, tem algumas partes da minha missão que eu não estou cumprindo. Então a gente tem que olhar para tudo isso e avaliar. O que a gente precisa começar a fazer para fazer parte do plano de Deus? Quem quer fazer parte do plano de Deus? Você quer trabalhar com Deus? Eu quero. Amém? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes eu queria falar para vocês que a gente é a comunidade do futuro. Amém? Por que eu vou falar isso? Para vocês entenderem como que a gente cumpre essa missão. Sendo que eu não tenho nada, sendo que eu sou um mero mortal. Como que a gente cumpre essa missão? A igreja é a comunidade que antecipa o futuro. Você acredita que Jesus vai voltar? Eu acredito. Eu acredito que Jesus vai voltar. E você e eu, a gente antecipou isso por meio de Cristo. Você entende isso? A gente está onde? Na era perversa, certo? O mundo jaz no maligno. O mundo, o sistema, certo? Tudo corrompido, não é? Já percebeu isso? As famílias sendo destruídas, é divórcio toda hora, certo? Filho mata pai, pai mata filho, marido mata esposa, esposa mata marido. O que você vê o que você está vendo agora? Perversidade. O mundo é mau. E quando eu falo mundo, eu não estou falando da terra, eu estou falando do sistema que está sobre a terra. Você entende? Existe algo sobre a terra que faz com que as pessoas sejam más. E por causa de Jesus, o futuro, como que vai ser no futuro? O reino de Jesus, você imagina que vai ser como? Perfeito, cara. Vai ser perfeito. Pensa num rei perfeito. Esquece esse negócio de presidente. Esquece, é rei. É rei para sempre. Esquece, cancela, não vai ter mais esse negócio de votação. É monarquia mesmo. É o rei para sempre. Pensa um mundo que não existe injustiça, que não existe maldade, que não existe impureza. Você consegue imaginar isso, cara? Quando eu imagino isso, meu coração se enche de alegria. Você entende isso? O mal não vai mais existir. A morte vai deixar de existir. Às vezes eu me pego, cara, com medo da morte. Medo, meu Deus, minha mãe vai morrer. Minha mãe vai morrer, meus amigos vão morrer. Luiz Henrique vai morrer, Luiz Henrique vai morrer. E agora o que eu vou fazer? Se o Luiz Henrique morrer, se minha mãe morrer, se eu morrer.
Daí Jesus me lembra, eu venci a morte. Cara, e um dia a morte está vencida, certo? Um dia ela vai ser aniquilada. Aniquilada, acabou. Ninguém nunca mais vai morrer. Como isso eu não sei. Só sei que é assim. A gente ainda, por causa do quê? Da era perversa. Fala, perversa. Por causa da era perversa, a gente ainda tem que lidar com essa praga, dessa maldição dessa morte. Mas um dia isso vai ser aniquilado. Você entende isso? Você entende que vai acabar? Já era. Eu e a Sara foi numa conferência. Doida, né, Sara? Maranata. Um dia tudo vai acabar. Por que eu tô falando isso? Porque você e eu, a gente é o quê? O futuro no presente. Vê se pode um negócio desse. O que as pessoas podem ver da eternidade, elas veem em mim e em você. Tá entendendo? Você acredita que o mundo vai acabar, cara? Que Jesus vai voltar? E vai estabelecer o seu reino? Novos céus e nova terra. Acredita, né? Não é sonho isso. Não é conto de fada. É verdade. Só que, ó. Como é que é aquele negócio que subirá fado? Um negócio na terra? No céu? Como é que é? Cabeça no céu e pé na terra. Você está aqui agora porque você representa esse futuro. Entende? A igreja representa a era vindoura. A era de Cristo. A era do rei. A igreja representa a eternidade. O que as pessoas veem quando elas olham para mim? Elas veem o quê? O agora? Ou elas veem esperança? A nossa vida de santidade, de comunhão, de paz, alegria plena, não vai começar quando Jesus voltar. Às vezes eu falo, Jesus me arrebata, me leva. Eu falo brincando, você já falou isso? Cansei, me leva. Cansei da vida, vou me matar. Esse eu nunca falei, mas tem gente que fala, não tem? Não tem? Vocês estão rindo o quê? Tem gente que fala, cansei. Pensa em tirar a própria vida. A gente tem amigos que passaram por isso, que passam por isso. Braço assim, ó. Cortado, não tem amor à vida. Só que, você e eu, sendo uma comunidade do futuro, o que acontece? A paz e a alegria e a felicidade a gente prova quando? Hoje. A gente prova agora. Lembra que o Rick trouxe? Quando a gente dá pão para o mendigo, a gente está falando assim para ele, ó, chegar um dia que você não vai mais ter fome. Tó, come isso aqui. Amém? Você não está dando fome só por dó, você está dando fome porque você é uma sombra do futuro, entendeu? É uma sombra do que vai ser para sempre. Amém? Quando Jesus veio e morreu naquela cruz, ele trouxe o futuro para o presente. Chegará um dia que Cristo será rei. Enquanto isso, ele já vai ser plenamente. Enquanto isso, a gente vai o quê? Anunciando esse dia, pois nós temos essa missão e sabemos que esse dia vai chegar. Amém? Essa história, quando a gente... É muito louco, gente, porque eu demorei muito para enxergar Deus assim. Para enxergar que tá rolando alguma coisa. É tipo um filme, entendeu? A gente vê filme e a gente fica todo iludido. Acho que é porque a gente sabe que no fundo está acontecendo alguma coisa. A gente sabe que está rolando uma história. Não, a Terra não está parada rodando só. Não está acontecendo nada. Está acontecendo um negócio. E a primeira vez que eu me deparei com essa realidade, eu falei, não. Vai ter fim, cara. Vai chegar ao fim para ser eterno depois. Amém? A gente está vivendo uma história. Teve começo, né? Gênesis lá. Para quem está acompanhando o plano de leitura, né? Gênesis, teve o Êxodo, Levítico, Número. E assim por diante. Que eu não sei falar esse outro. O nome eu acho difícil. Eu engasgo. Josué. Tá, eu vou pular esse. Então está acontecendo uma coisa. Você consegue entender isso? Às vezes eu acho isso com cara de ué. Ué. Está acontecendo, ou tipo assim, nossa, mas é óbvio, ou não está entendendo. Está acontecendo uma coisa. Depois que você morre, a sua vida não acaba.
certo? Existe algo depois de amanhã. Amém? Deus está fazendo um negócio e a gente como igreja participa disso. Você entra no que Deus está fazendo. Pensa. Deus está trabalhando e fala, vem comigo. Amém? E eu acho interessante que uma forma da gente ver como a gente enxerga Deus, eu acho que é como a gente enxerga oração. Às vezes, eu falei sobre isso aqui uma vez, que às vezes a gente enxerga oração como um pedaço de bambu, assim, bem grande. Certo? Imagina. Um pedaço de bambu. Daí Deus está lá, sentado. Aí eu vou lá em Deus, que Ele está quieto. Vou fingir que Ele é Deus. Ele está quieto. Daí eu faço assim com a minha oração. Responde. Você não vai me responder? Não é assim que a gente pensa? Claro que é. A gente fala, não, eu vou orar com fé e Deus vai fazer. Quer dizer que se você ficar chacoalhando Deus, uma hora Ele vai fazer o que a gente quer? Não é assim. Oração te insere no que Ele já está fazendo. Deus não está parado. Quando você ora, você se alinha aos planos de Deus. Não é Deus que se alinha às nossas vontades. Quando eu oro, Deus não se encaixa na minha vidinha medíocre. Eu me encaixo no propósito eterno. Eu oro pouco, sabia? Eu preciso orar mais. É uma meta que eu coloquei esse ano, eu preciso orar. Porque se eu não oro, só leio, eu não vou entender nada. Agora, quando eu oro, Deus vai me alinhando, entendeu? Deus vai me mostrando o que Ele está fazendo. Deus vai te mostrando. Certo? Deus vai te mostrando o que você tem que fazer aqui nessa igreja. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa igreja local? Deus quer que você faça algo aqui, cara. Para quê? Para você edificar o corpo, cumprir a sua missão como igreja, cara. Aproveita que a igreja é pequena. Igreja grande, às vezes, nem dá para fazer as coisas. Aproveita, chama a pastora, fala que você quer fazer alguma coisa, sei lá. Você viu um problema? Fala, eu quero resolver. Amém? Viu um problema, essa igreja não está tendo isso. Em vez de te falar mal, chama a pastora e fala, pastora, eu acho que eu consigo resolver esse problema. Ô Luiz Henrique, acho que eu consigo resolver isso aí, cara. Eu tenho uma ideia aqui, acho que vai dar. Você quer me ajuda? Você entende isso? Quantas vezes a gente chega aqui na comunidade e vê e fala, nossa, nada a ver. Eu já fiz isso várias vezes. Nossa, que problema. Como que a gente... E cara, às vezes a gente tem a solução. Por que não fala, né? Chama e fala, eu tenho a solução para esse problema. Às vezes a pastora nem viu que era um problema. Você viu. Por quê? Porque às vezes é uma vocação, é algo que Deus te deu. Chama eles, fala, deixa eu fazer aquele negócio ali. Deixa eu pintar alguma coisa, sei lá, o chão, tá sujo. Não só isso. Às vezes você quer pregar. O que tem que fazer para pregar? O que tem que fazer para tocar? Que problema você enxerga, irmão? Deus quer que você solucione esse problema que você enxerga, cara. Amém? Você entende isso? Certo? Vamos lá. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Vindo, porém, não precisa abrir não. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Hoje você e eu fazemos parte da família de Deus. Lá em casa, eu ajudo a minha mãe, ajudo meu pai, você na sua casa, você que é casado, ajuda a sua esposa, né? Você que tem filho, ajuda o seu filho. Então, se a gente é da família de Deus, a gente tem que se ajudar, certo? Todas as coisas estão caminhando para convergir em Cristo. Enquanto Cristo não vem com o seu reino em plenitude, a gente carrega vestígios desse reino. Amém? E o que acontece quando a gente faz tudo isso que eu estou falando para vocês aqui? A gente apressa a vinda do Senhor. A gente está apressando o dia do Senhor. Está chegando mais perto o dia que você vai se encontrar com o seu amado. Ó o que fala aqui, 2 Pedro capítulo 3. Visto que todas essas coisas onde ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos por novos céus e novas terras, na qual habita a justiça.
Amém? Olha o que o texto diz. Que enquanto a gente vive assim, é simples, cara. É ordinário. Sabe o que é ordinário? É ordinário. É do dia a dia. É na nossa liturgia. É o quê? Vindo aqui para a igreja, levanta a mão. Por que eu tenho que levantar a mão? Cara, é liturgia, levanta, cara. Levanta até isso impregnar dentro de você, você entende? A minha irmã me levava para a igreja quando eu era mais nova. Ainda vou trazer ela de volta para a igreja. Ela saiu, mas vai voltar. Ela saiu da igreja e ela me irritava muito. Porque ela falava assim, gordinha, como sempre, eu não queria ficar em pé, eu queria ficar sentada. Ela falava assim, levanta, Letícia, levanta a mão. Por que você está sentada? E eu queria ficar sentada no banco. Só que hoje eu percebo que a minha adoração é com o meu corpo todo. Eu tenho que me entregar para Deus, cara. Isso vai te transformando, isso vai gerando algo em você. É só, não, mas se eu não tiver afim, faz, sei lá, faz uma dancinha, faz qualquer coisa. Imita alguém. Quando a gente imita, a gente vai se tornando parecido. Se a gente vai imitando Jesus, eu acho que eu já falei isso várias vezes, mas eu vou falar de novo. Eu li uma vez o C.S. Lewis falando, que vai soar meio herege o que eu vou falar, mas eu concordei com ele. Deus que me perdoe se for uma heresia. Que a gente tem que pegar uma máscara e colocar no rosto. Você não consegue adorar? Eu não consigo. Ah, não consigo adorar, não consigo fazer isso, não consigo. Pega a máscara e coloca e faz. Faz, faz, faz. Até o dia que você tirar a máscara, seu rosto se moldou a máscara, cara. Você não vai precisar mais daquilo, joga isso fora, entendeu? Coloca isso, sei lá, você vê aquele irmão, fica olhando, imita ele, sei lá, vai fazendo. O irmão grita igual. Tiagão. Ele não está aqui hoje, coitado. Deus abençoe o Tiagão, pegou Covid. Imita ele, entendeu? Se joga, rola. Até o dia que você tirar essa máscara e você vê, nossa, tô igual a Cristo. Amém? Então, em tudo que a gente faz, a gente está esperando e apressando. Quando você está escovando... Eu li um livro sobre isso, não era para estar falando isso, mas eu vou falar rapidinho. Que chamava Liturgia do Ordinário. Essa questão da gente viver o nosso dia a dia, todos cooperando para a volta de Jesus, esperando esse dia, aguardando esse dia. E cara, quando você está escovando o dente de manhã, você sabe o que você está fazendo? Você está cultivando e guardando, você está retardando o apodrecimento seu, cara. Você está sendo sal da terra quando você escova o seu dente, cara. Você está cuidando do templo do Espírito Santo. Quando a gente tá com o joelho no chão de manhã, cara, tão simples às vezes quando você lê isso aqui, para quem está lendo o Antigo Testamento, você vai começar, daqui a pouco, o Êxodo é legal, mas vai começar uns negócios, cara, que vocês vão querer parar. Certeza, vocês vão querer parar, vocês vão falar, eu não vou ler isso aqui, eu não vou ler, não tem sentido. Quando chegar em Levítico, a vida de vocês vai acabar, vocês vão falar, chega, não dá. Só que olha que louco, até no dia que você lê 2, 3 capítulos e achar que Deus não falou nada, Deus falou com você. Eu vou te explicar por quê. Às vezes a gente tem uma alimentação, come frango, ovo, frango. No meu caso não, que eu tô gordinha, eu como arroz, chocolate. Mas a gente come coisas simples, né? Vou dar o exemplo da Dia. Eu não como Lindt todo dia. Eu como um lacazinho, entendeu? Chocolatinho. Né? A gente come um frango, a gente não come, sei lá, uma comida chique aí, uma picanha todo dia, entendeu? Não é isso. Se você come, que bom. Não é o meu caso. Só que, cara, às vezes vai passar uma semana, você esqueceu que você comeu o frango, não vai? Só que isso te sustentou. Isso te levantou no outro dia, cara. Esse frango ruim. Não é ruim, não. É gostoso. Da minha mãe, pelo menos, é gostoso. Não sei o de vocês. Das suas mães. Não sei o da mãe de vocês. Ai, mãe, deve estar vendo aí. É gostoso o frango dela. Amém? Então, gente, é ordinário, você percebe? É nos poucos, cara. Eu leio um capítulo, lê o capítulo de Levítico lá, lê de novo, se você não entender nada, fala, nossa, eu não entendi nada. Mas é isso que vai me levantar amanhã. Porque vai chegar Levítico. Vocês que se preparem. Então, gente, a gente é a comunidade do futuro, tá bom? A gente está vivendo o futuro agora. Então, lembra disso quando você sair daqui. As pessoas estão vendo a eternidade quando elas olham para mim. Amém?
Não tem espaço para ócio, não dá para ficar parado. Eu sou preguiçosa, tem que me cutucar para fazer as coisas. Luiz Henrique me cutuca, vai menina, vai menina. Não tem espaço para ócio no reino de Deus. Pede para alguém te cutucar, falar, vai, se você é preguiçoso também igual eu. Arruma alguém chato na sua vida, entendeu? Arruma alguém bem chato, para te cutucar, entendeu? Para falar, vai. Vocês vêm aqui conversar com ele, o irmão lá, todo culto vem aqui. Irmão, você não sabe de nada. Ele é chato. Tô brincando, ele é bonzinho. Vai. Então, quem está em Cristo é nova criação, amém? O futuro no presente. Você faz parte do novo céus e nova terra, mas você está aqui, certo? Então, qual que é a natureza da igreja? É ser uma igreja que se relaciona, amém? Lembra que o Rick falou da Trindade, que é uma dança, que fica em harmonia? O Espírito, o Pai e o Filho ficava junto, e agora você nasceu de novo. Se a sua natureza era pecaminosa, agora você tem a natureza de Cristo, certo? Mansidão, humildade, entendeu? Essa é a nossa natureza. Tem um pastor que fala difícil, eu nem sei explicar o que ele fala, mas ele fala que a natureza da igreja é a relação, entendeu? É quando a gente se relaciona uns com os outros. Essa é a nova natureza da igreja. É eu cumprimentar os irmãos que eu não cumprimento às vezes, certo? É eu amar aquele cara que às vezes é chato, que eu não vou muito com a cara. Vai ter que ir com a cara, vai ter que, sei lá, distorcer a cara dele, vai ter que ir com a cara. A natureza da igreja agora é a relação, entendeu? É eu te amar e você me amar. É a gente se servir. O cristão, ele vive primeiro para Deus, depois o quê? Para você? Não para o próximo. Para sua família, para os seus, para o seu marido, para sua esposa e para o seu irmão. Entendeu? Eu não casei ainda, como vocês podem ver. Mas casamento é treinamento, não é não? Para amar os irmãos? Viu? Ele disse que é. Glória a Deus. Certo? Não é? Ou os casados ali não é? Não treina? Treina. Glória a Deus, sou espertinha. Viu? Tá treinando, cara, para quando você chegar aqui, você amar um ao outro também. Da mesma forma que em casa, eu tenho que... E às vezes é muito mais difícil, né? Às vezes, sei lá, na sua casa você solta os cachorros. Às vezes eu posso soltar os cachorros com a minha mãe. Eu tô mais boazinha ultimamente. Mas já soltei, entendeu? A gente vai sendo treinado, aperfeiçoado em amor. Até que um dia a gente saiba amar, assim, com mansidão e humildade. Gálatas, em Gênesis fala assim, ó. Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. A gente foi feito para viver junto. Você entende isso? Eu quando era mais nova, falava assim. Às vezes eu falo, mas é mentira. Eu falo sem querer. Eu não gosto de gente. É mentira. Porque senão eu não sou crente. Senão eu tenho que, sei lá. Senão eu vou pro inferno. Gente, se vocês já falaram isso, me perdoa, mas vocês precisam orar. Que quando a pessoa fala assim, nossa, cachorro é melhor que ser humano. Olha o que vocês estão falando. Os irmãos falam no Facebook. Cachorro é melhor que ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Que isso, não é não, rapaz. Nem gato. Nem é um bicho. Em Mateus fala assim. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente é salvo do individualismo para viver a relação. Quando Jesus te salva, Ele te salva de você mesmo. Quando Jesus me salva, cara, uma coisa que me tem me marcado é quando o Rick está falando sobre casamento. E eu acho que serve, eu sei que serve pra gente aqui. O bem feito a você é feito a mim. O bem feito a você é feito a mim. A sua conquista é a minha conquista. Entendeu? Não tem como. O mal feito a você é feito a mim, eu sinto. Às vezes não literalmente, mas espiritualmente. Não é? E o bem feito a você é feito a mim. Você conquistou alguma coisa, ganhou um carro, comprou uma casa, é bem feito a mim. Eu tenho que me alegrar na sua alegria. E me entristecer na sua tristeza. Chorar com você quando você chorar. Não é assim que tem que ser? Eu acho. E toda mensagem
que conduza alguém para si mesmo, seus projetos e ambições, não é o evangelho. Não é. Se você abre lá na internet, passa o dedinho assim no Instagram, aí você para e vê um pastor. Deixa eu ouvir esse pastor. Se quando termina a mensagem foi só sobre os seus planos, os meus projetos, as minhas ambições, a minha depressão, a minha felicidade, não é a Bíblia. Não é o evangelho. Não é. Não é, cara. Pode ter sido fofo. É coach. É coach gospel. Não é Bíblia. Minha blusa está escrito. Como é que está escrito mesmo? Nunca esqueça o seu valor. Eu falei, nossa, mó coach isso aqui, cara. Como é que eu vou comprar? Eu comprei. Que era bonitinha. Nunca se esqueça o seu valor, irmão. É para vocês. Brincadeira, porque cada um de nós tem um valor. Nós somos filhos de Deus e Deus nos ama, amém? E Deus é o quê? O seu pai. Ele quer te dar as coisas que você quer, cara. Pede para Ele com todo o seu coração. Mas se lembra, não gira em torno disso. É outra coisa que está acontecendo, entendeu? Deus não está trabalhando para eu comprar meu apartamento. Não é isso que Deus está fazendo. Eu posso pedir e eu peço. Me ajuda, Deus, quero comprar um apartamento. Mas não é isso que está acontecendo. Entendeu? Não é isso que está acontecendo. Você consegue entender isso? Você está pedindo para Deus, Deus, eu quero, sei lá, ganhar uma grana, que meu trabalho melhore. Tudo bem, glória a Deus. É ordinário, isso faz parte do dia a dia, mas não é isso que está acontecendo numa esfera maior. Você entende isso? Se achegue ao seu pai e peça. Eu tenho dificuldade. O Luiz já falou que tem também, e eu tenho também. Às vezes eu não consigo. Você pede isso para Deus? Cara, não peço. Tenho dificuldade. Mas é um pecado, cara. Eu preciso me chegar a Deus como meu pai querido. Como meu pai que me ama. Entendeu? E pedir as coisas mais tontas. Mais tonta. Mas não é isso que está acontecendo. Entendeu? Está acontecendo outra coisa. Deus está trabalhando numa coisa gigantesca. Amém? Então, todo evangelho que gira em torno de mim mesma não é evangelho. É mentira. Entendeu? Então, a hora que você for ver uma pregaçãozinha lá no Instagram, vê, para e analisa. Analisa. Isso aqui falou do quê? Do que isso aqui falou? Falou só de mim? Meu Deus, tem alguma coisa errada. Porque não tem a ver com você, nem comigo. Porque dele, por meio dele, para ele. É sobre ele e sobre o próximo. Entendeu? Então a gente é filho de Deus e tem a natureza de Cristo. Então agora eu vou só passar por cima daqueles tópicos que eu falei para vocês, de missão na igreja. Então a primeira coisa que a gente falou é que a gente tem que promover atos de justiça, certo? Promover atos de justiça. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, eu vou ler um texto aqui com vocês, quiserem abrir, Deuteronômio. Aê! Capítulo 10, versículo 17 e 18. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Cara, isso aqui, lá longe, não tinha Jesus ainda. E você já consegue ver o que é o amor de Deus por necessitados. Como Ele quer. E cara, eu sendo igual a Deus, eu preciso fazer algo por essas pessoas. Você já viu Jesus com quanta compaixão Ele tinha? Quando Ele andava por aí. Ele não parava em um lugar sem curar alguém, sem dar. Você não precisa orar para a pessoa levantar e sair andando. Mas a gente precisa começar a olhar para essas pessoas com compaixão, com misericórdia. E compaixão não é dó. Compaixão, eu faço algo por aquilo. A gente precisa orar para Deus colocar compaixão nos nossos corações. Eu abro meu coração para vocês aqui nessa noite. É uma área difícil para mim. Às vezes eu simplesmente ignoro. Vou vir para a igreja. Não é só isso. Eu nem ia falar sobre isso, mas eu achei importante porque eu vi que era um problema meu. Entendeu? Eu vi que era um problema meu, eu não posso ignorar. Eu preciso orar para Deus para que Ele me ensine a olhar para o pobre, para a viúva, com olhos de compaixão, com olhos de amor, e fazer alguma coisa por essas pessoas. Tiago
Fala assim, ó, Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Cara, não faz parte de mim isso, entendeu? A gente precisa orar para que isso se torne parte do nosso dia a dia, entendeu? Para que seja algo que a gente ama fazer. Para quando a gente olhar, cara, a gente ter um coração de missionário. Eu olhei para cá agora e pensei nisso. Para a gente ter um coração, cara. Campinas tem o maior centro de prostituição, não é, cara? Da América Latina, é? Do Brasil? Do Brasil. Da América Latina. Como assim, cara? A igreja parece que não está aqui nessa cidade. A gente precisa fazer alguma coisa, entendeu? Atos de justiça. Amém? João, só para fechar essa parte, João 3 fala assim, ó, João 3,17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se eu fecho os olhos para isso, o amor de Deus não está em mim. Nosso coração precisa ser transformado. O texto fala assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas amemos de fato e de verdade. Amém? Outra coisa que a igreja precisa fazer, que eu falei para vocês, é adoração coletiva. Quando a gente adora junto, a gente está se tornando a imagem daquele que nos criou. Quando a gente vem aqui e canta as canções e vive uma vida de adoração, a gente está se tornando a imagem daquele que nos criou, certo? Não sei se alguém falou isso aqui, onde eu ouvi isso. Se a gente não adora a Deus, a gente vai adorar qualquer outra coisa, né? Alguém falou isso aqui, né? Se a gente não está adorando a Deus, alguma outra coisa a gente está adorando. Amém? Ó, em Hebreus 10, 25 fala assim, nesse momento estou falando da gente adorar junto aqui em comunidade. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vestes o dia que se aproxima. Quando a gente vem aqui nesse lugar, a gente vem falar um para o outro de uma esperança, sabe? Eu não vim aqui para te entreter. Ninguém vem aqui para te entreter. É para te dar esperança. Da mesma forma que quando termina, se você conversa com alguém que está passando por alguma coisa, o que você vai falar para ela? Olha, eu tenho uma esperança. Existe uma esperança. Sabe o que acontece quando a gente está aqui? A gente é abençoado. Sabe para quê? Para ser enviado. A gente é abençoado e enviado. Todo domingo, cara. A gente vem aqui para ser abençoado e enviado. Enviado. Todo domingo isso acontece. A gente é enviado, não termina aqui. Espera o próximo domingo. A nossa vida continua. Você entende? A nossa vida de adoração continua. A gente vem aqui, olha um para o outro adorando, e isso precisa te motivar a pregar o evangelho na segunda-feira. Amém? Não precisa chegar, obviamente, pregando, né? Abre, sei lá, chega lá no trabalho, irmãos, abram o texto. Mas ter uma mensagem de esperança para as pessoas, você entende? Amém? E uma outra coisa que nós, como igreja, temos que fazer é edificar uns aos outros, certo? A gente falou sobre isso. Vamos ler o texto em Efésios capítulo 4, do versículo 11 até o 16, que eu acho que é importante esse texto aqui. Vou ler. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pode ser só até aqui. Cara, a gente vai conhecer Cristo plenamente conforme a gente vai edificando uns aos outros. Você percebeu aqui no texto o que fala? Que os dons são com vista ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, ao nosso aperfeiçoamento no desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Para que um dia a gente vai atingir a estatura de Cristo. Um dia a gente vai ver Cristo plenamente como Ele é.
Esse desejo tem que existir no nosso coração. E a forma que... E às vezes a gente tem esse desejo e acha que é só dentro do quarto orando que a gente vai chegar nesse lugar. Mas não é. Não é. É aqui. Entendeu? Nesse lugar que a sua paixão por Cristo aumenta. Amém? E a última coisa que eu ia falar só ela no final, falei outras, é a nossa missão como anunciadores da palavra de Deus. Pregação. Amém? Tudo que está acontecendo aqui, cara, tudo que você ouve aqui tem um motivo, sabe? É para que você conheça mais a Deus e tenha uma mensagem para levar para as pessoas. Ó, primeira coisa que eu queria falar para vocês nesse ponto é que a sua e a minha missão não é espalhar más notícias. Não é chegar para as pessoas e falarem que elas estão condenadas. Porque todos nós estávamos, certo? O que te trouxe esperança? Cristo. Então, primeira coisa, não leve más notícias, cara. Leve boas notícias. Leve más notícias, não dá mais. Liga a TV que a pessoa vai ver. Leve boas notícias. Eu preciso levar boas notícias. Ah, Letícia, alguém pergunta para você, fulano, você acha que eu vou para o inferno? Fala assim, eu também ia, mas eu tenho uma notícia boa. Leve boas notícias. Por causa de Jesus Cristo, nós somos salvos. Carregue boas notícias no seu coração, amém? O texto de Romanos fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o versículo 24 fala assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você leva uma má notícia e logo em seguida você dá uma boa. Você entende? Todo mundo pecou. Tu fala bem rápido assim, ó. Todo mundo pecou e foi instituído da glória de Deus. Mas, aí você dá a boa notícia. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? O texto fala assim em 2 Coríntios, capítulo 5. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta dos pecados dos homens, e confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Carrega essa mensagem. Cara, se reconcilia com Deus, carrega isso. Eu tenho muita dificuldade de falar isso para as pessoas. De falar, não, se reconcilia com Deus. Está chegando o tempo. Está chegando o tempo. E assim, gente, o texto fala aqui, ó, que Jesus nos deu esse ministério da reconciliação. A gente é intercessão entre o céu e a terra. A gente intercede esse lugar. Você consegue entender o significado dessa palavra aqui? Existe uma intercessão entre o céu e a terra. E é a igreja. Você entende isso? O ministério da reconciliação está sobre as nossas vidas. Amém? E Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 fala assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide. Algumas coisas sobre esse texto, aqui para baixo, é que é um mandato. Como eu disse para vocês no começo, não tem opção. E não sou eu que estou falando isso para vocês. Não existe a possibilidade de a gente recusar isso. Se a gente vive aqui, se você está aqui nessa noite, é porque Deus te trouxe aqui. E eu te digo isso nessa noite, cara. Ide. É o que Deus diz para nós. Amém? Não é se você quiser ir, vai. É ide. Viva o seu dia a dia, escova o seu dente, lembrando da sua missão, daquilo que você está fazendo.
Arruma a sua cama lembrando daquilo que você está fazendo. Colocando o quê? Ordem no caos. Ide, não tira isso da cabeça. Eu estou fazendo uma coisa. Eu estou fazendo alguma coisa. Quando os meus pensamentos se perderem, os seus pensamentos se perderem, que a gente se lembre. Ide, o que eu estou fazendo? Eu estou indo. Eu estou cumprindo aquilo que Deus mandou. Amém? E para quem que a gente tem que pregar? Para quem? Atos capítulo 1, do versículo 6 a 8, fala assim. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para todo mundo. Tem que pregar para todo mundo. O corintiano tem que pregar para o palmeirense. O cara que gosta da Marvel tem que pregar para o cara que gosta da DC. A pessoa que gosta de Friends tem que pregar para quem gosta de Grey's Anatomy. E vice-versa. Tem que pregar para quem é diferente. Amém? E eu vi uma coisa interessante. Em Atos aqui, é destacado Samaria. O Rick já trouxe aqui pra gente o problema que os judeus tinham com Samaria, né? O que eu entendo disso? Que a gente tem que pregar para quem a gente... Acho que não tem nada a ver pregar para aquela pessoa. Acho que aquela pessoa não vai dar certo. Quando a gente olha para a pessoa e fala, pô, acho que aquela pessoa não vai dar certo. Que é assim que os judeus olhavam para o samaritano. Com desprezo, desdém. Mas tem que pregar, cara. Porque é para todos, até os confins da terra. Amém? E para fazer isso, gente, a gente tem que ter uma vida de oração e meditação. De imersão nas Escrituras. E participar de uma vida genuína na igreja, na comunidade. Amém? Eu anotei um negócio aqui, ó. A igreja que deseja ser fiel em seu embate missionário precisa desenvolver e nutrir a espiritualidade vital. A gente precisa viver junto aqui, ó, de uma forma saudável. Se a gente quiser começar a enviar missionários, a gente precisa ser uma igreja que vive uma missão. Amém? Se a gente quiser mandar a Camila para o outro lado do mundo, a gente precisa ser uma igreja que vive missão. Amém? 1 Pedro fala assim, ó, vós, porém, capítulo 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilha de luz. Todos nós somos sacerdotes. Você entende? Não é só quem está aqui. Não é só quem tem esse cargo de pastor. Todos nós somos sacerdotes e temos uma missão, cara. Eu sei que às vezes a gente vem para a igreja, ainda mais para essa igreja aqui, só prega essas coisas. Esperando ouvir, sei lá, não sei vocês, né? Mas às vezes, esperando ouvir alguma coisa. É hoje o dia da sua bênção. Que bênção maior do que fazer parte do trabalho de Deus? Que bênção maior do que semana passada você entendeu o plano de Deus inteiro, cara. Resumido aqui para você. Você quer bênção maior que essa? Uma igreja que está pregando o evangelho todo. Existem falhas. E vão ter até o dia do Senhor, cara. Porque a gente só vai ser como Ele quando a gente vê. Aí olha o que vai acontecer, cara. A gente vai ver Deus como Ele é. A Bíblia fala isso. Que um dia a gente vai ver Deus como Ele é. O dia que a gente vê, cara, a gente vai se tornar a imagem semelhante, assim, plenamente. Você entende isso? A gente precisa carregar essa esperança. E essa esperança é construída aqui. Essa esperança é construída com você que pensa diferente de mim. Uma igreja diferente que um dia vai ser igual a Cristo, a noiva de Cristo. Tinha Adão e Eva, agora tem a igreja de Cristo, cara. Só que isso vai dar certo. Não por causa de mim, nem por causa de você, mas por causa de Jesus.
Essa tem que ser a nossa esperança. E a gente tem que viver com isso na cabeça. Gente, eu demorei para entender. E pode ser que você não esteja entendendo. Esteja preocupado com outra coisa. Outra coisa está acontecendo na sua vida. E também tem coisa acontecendo na minha vida que estão me preocupando. Algumas coisas são maiores que as outras. Provavelmente está passando, às vezes, com certeza, tem gente passando por problemas muito maiores que o meu. Só que assim, não tem que ser motivo da gente parar, cara. Quando o povo de Moisés se deparou lá com o mar, cara, lá em Êxodo, Moisés foi falar com Deus de novo. Deus já tinha falado, ele foi lá de novo. Parece a gente que não acredita em Deus. Ele foi lá de novo. Deus falou assim, manda o povo que vá. Quem abriu o mar, cara, não foi Moisés. Só vai, cara, só vai. Em rumo à terra prometida, cara. Em rumo a novos céus e nova terra. Esse problema aí que você tá, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar do meu também. Tá entendendo? Deus vai cuidar do seu problema enquanto você caminha em esperança para os novos céus e para a nova terra. Você acredita nisso, cara? Acredito. Prepara o seu coração para lidar com circunstância difícil. Eu falei para vocês que às vezes eu tenho medo da morte e eu preparo o meu coração. Um dia ela vai ser aniquilada. Um dia ela vai ser aniquilada. Um dia ela vai ser aniquilada. Um dia não... Coronavírus, jamais. Novos céus e nova terra. Não tem variante que pega. Não tem. Não tem vacina. Não precisa. Você entende? Tudo gira em torno do Evangelho. Sem a boa notícia de Cristo, nada disso seria possível. Nele, vivemos, nos movemos e existimos. Queria ler um negócio aqui, uma citação de um livro. Estamos terminando já? É um fato chocante Deus ter confiado a pessoas como nós, pecadores, redimidos, a responsabilidade de executar o propósito divino na história. Você tem complexo de inferioridade? Acaba aqui. Deus te escolheu para executar o plano divino. Ah, não sirvo para nada. Deus te escolheu para executar o plano divino. Acaba com isso, velho. Sai fora. Não tem. Não tem complexo de inferioridade. Não tem, cara. Às vezes me dá umas crises que eu tô gordinha, engordei, emagreci 15 quilos, engordei de novo. Tem que lutar contra isso. É claro que eu tenho que lutar contra a obesidade também, que é um problema, irmão, pelo amor de Deus. Mas Deus me escolheu gordinha para levar as boas novas, entendeu? Para ajudar Ele no plano dele. Você entende isso? Acaba com o complexo de inferioridade. Não importa quem a gente é. Jesus escolheu, porque eu não sei. Eu não fiz nada para Ele. Nada. Só coisa ruim. Amém? E eu vi uma coisa também que eu já falei aqui para vocês, mas na live, que perfeição, na visão grega, é o quê? Um negócio inalcançável, não é? Não dá para alcançar. Perfeição, na visão bíblica, é a gente fazer o que a gente foi feito para fazer. Busque em Deus, o que eu tenho que fazer para cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Só mais uma aqui para a gente finalizar. Mais uma citação. Sinto-me feliz, orgulhoso mesmo de fazer parte da Igreja de Cristo, pois foi-nos entregue a responsabilidade mais relevante e valiosa de qualquer instituição humana. Isso concede relevância eterna à minha vida, pois compartilho o plano de Deus para essa era. O sentido e o destino da história repousam em minhas mãos. Amém? Por causa de Cristo, a nossa vida tem sentido. A nossa vida não perde o sentido quando a gente perde alguma coisa. Porque a gente tem tudo, a gente tem Cristo. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Amém? O projeto de Deus é o evangelho todo, para toda criatura e para todo mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Nós, como igreja, somos o que as pessoas podem ver da eternidade. Amém? Isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que fique cravado no nosso coração. Se vocês pudessem ficar com uma frase que seja essa.
quando as pessoas te olham, me olham, elas veem vestígios da eternidade. Amém? As pessoas veem um pouco da era vindoura na era perversa. Quando a gente prega o evangelho, com atitudes e com palavras, cara, a gente precisa falar também. Não pode ter medo de falar. Quando a gente prega o evangelho, a gente está mostrando para as pessoas, ó, agora está assim, mas Jesus já venceu a morte. Quando a gente prega, cara, você pecou, mas Jesus te salvou, te deu o dom. E vai reinar para sempre. A gente prega o evangelho do reino, o evangelho do governo de Deus. Jesus vai governar para sempre. As pessoas veem esperança. Amém? Vamos fechar os olhos nessa noite, baixar nossas cabeças e fazer uma oração aqui nesse lugar. Pai, traz esperança aos nossos corações. Traz esperança aos nossos corações nessa noite. Quero agradecer pela sua palavra, agradecer por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Agradecer pelos meus irmãos terem paciência comigo, terem me ouvido aqui nessa noite, não porque tem algo em mim, mas porque o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor trouxe algo para nós aqui nessa noite, Pai. Pai, nós queremos ser uma igreja que faz parte daquilo que o Senhor faz. Não permita que essa igreja seja só umas 4 paredes que se levantaram para nada. Que seja uma igreja, mesmo pequena, com poucas pessoas, mas que sejam pessoas que vivem pelo Senhor e por aquilo que o Senhor faz, Deus. Nós não queremos viver só por viver, esperando a bênção, o dia de amanhã. Nós queremos esperar o Cristo, o Messias, vivendo em comunidade. Pai, com atos de justiça, Deus, em nome de Jesus, pregando e adorando ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que essas coisas possam estar cravadas no nosso coração, Deus, para que a gente nunca esqueça. O Senhor transformou a nossa natureza e agora, Pai, nós temos a natureza de Cristo em nós. Transforma as nossas vidas, Pai, para que nós possamos carregar a verdade em nós. Nos perdoa pelos nossos pecados, Pai, pelas palavras que nós falamos que desagradam o seu coração. Que o Senhor venha despertar em cada coração aqui a esperança da eternidade. A esperança do propósito eterno do Senhor. E a certeza de que o futuro não é só daqui a 30, 40 anos. É a eternidade. E nessa era perversa, nesse mundo mau, o Jesus, por causa do Senhor, Pai, nós já vivemos o futuro. Traz paz para os nossos corações e esperança em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.